Zelensky está na Polônia e pede, não só para os poloneses, mas para todo o mundo ocidental, mais armamentos para o futuro contra-ataque dos ucranianos. Já adianto que a notícia não foi tão positiva assim. A China está sendo considerado nesse momento pela Câmara Americana como um país desenvolvido e por mais que pareça uma espécie de, entre aspas, elogio, não foi muito bem aceito pelos chineses e é uma tática dos americanos para tentar boicotar o comércio chinês. Vamos entender o porquê. Bill Clinton, ex-presidente americano, se considera culpado também pela guerra na Ucrânia, tá? Principalmente porque na década de 90 ele atuou fortemente na pacificação da região e Israel está em conflito novamente com territórios na faixa de Gaza. Tudo isso por conta de um ataque ao Al-Aqsa, uma mesquita super importante para os palestinos. Biden considera que Evan Gershkovich é um prisioneiro injusto no território russo, sendo que ele foi considerado como um espião, e isso pode abrir uma crise diplomática gravíssima entre os dois países. E para finalizar, Putin se reuniu com Celso Amorim, que é um assessor especial ali do governo brasileiro, e convidou Lula para ir à Rússia. O que significa isso? Será que a gente vai aceitar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, que é super importante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que isso ajuda demais. E também, curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades. O melhor da internet brasileira pelo preço mais competitivo. Link na descrição, pessoal. A plataforma está sempre sendo atualizada, né, com aulas ali semanais. Tem a questão do conflito de Mianmar, da Nicarágua, conflito das Coreias, Nagorno-Karabakh, Israel, resumos mensais com os principais acontecimentos, tudo para o seu vestibular, concurso ou, claro, para o seu conhecimento geral. Tamo junto, pessoal. Não é só para quem está prestando alguma coisa, hein? Para quem quer expandir os horizontes também, sensacional. Tá bom? Link na descrição e bora lá pro vídeo, ó. Seguinte... o Zelensky está em uma visita oficial à Polônia, que vale lembrar, tá? Apesar de pertencer à OTAN e também pertencer à União Europeia, tinha bastante discordâncias. Com a OTAN um pouco menos, mas principalmente com a União Europeia. O Andrzej Duda, ele faz parte, né, junto com outros membros ali da Polônia, de um setor um pouco mais conservador do leste europeu. Então, algumas medidas, como, por exemplo, tirar poder do poder judiciário e também contestar alguns direitos da população LGBTQIA+, eram muito mal vistos pela União Europeia, que inclusive condenava, aplicava algumas sanções e criticava muito, né, essa parte mais progressista da União Europeia. Só que agora, claro, né, a Polônia está na margem do conflito, pô, é fronteira da Ucrânia, faz parte da OTAN e vem liderando esse movimento de entrega de armamentos, entrega de tanques, perdão. Inclusive pediu que o Leopard 2 fosse fornecido pelos alemães, agora forneceu, por exemplo, os caças MiG-29 da antiga União Soviética, então vem sendo um país de liderança nessa ajuda, nessa conexão entre o Ocidente, OTAN, União Europeia e a Ucrânia. Então essa visita do Zelensky, às vésperas de um prometido contra-ataque ucraniano, da metade para frente da primavera, quando hoje o pântano, porque derreteu tudo o gelo, né, secar, é um pedido desesperado de ajuda do Zelensky por mais tropas. Não tropas, mas pelo menos equipamentos, munições, tanques e principalmente caças. Inclusive, quando o Zelensky pediu um pouco mais de caça para os poloneses, a Polônia falou que pelo menos nesse momento não vai fornecer os caças mais modernos, como por exemplo o F-16, porque nesse momento eles estão protegendo os céus da Polônia. Dando a entender que a Polônia também não está completamente segura, mesmo estando debaixo da asa do artigo 5º da Constituição da OTAN. Ou seja, um ataque contra a Polônia, se a Polônia não provocar, poderia fazer com que todos os outros países da OTAN defendessem o território polonês. Mesmo assim, a Polônia acha que não é o momento de fornecer os seus equipamentos mais modernos, mais fortes, para a Ucrânia. Lembrando que esses caças sendo fornecidos para a Ucrânia representam também grana no bolso da Polônia. A própria Eslováquia também, galera, financiamento tanto dos Estados Unidos, da União Europeia, vão vir de maneira pesada para esses caças que estão sendo mandados. Então, na prática, acaba sendo um bom negócio para a Polônia, até do ponto de vista financeiro, né? A gente manda o MiG-29, que não tem mais tanta utilidade aqui pra gente, e recebe uma grana e apoio da União Europeia e da OTAN, e dos Estados Unidos, perdão, por conta desse financiamento.
Mesmo assim, a Polônia está sendo esse elo, né, entre Ucrânia e Ocidente para ajuda futura da Ucrânia. E essa visita do Zelensky, ele vai se reunir, claro, com Andrzej Duda, vai se reunir também com os refugiados ucranianos, é praticamente 1 milhão de refugiados ucranianos que vivem na Polônia, e com alguns empresários, pedindo e negociando principalmente uma futura questão de reconstrução do território ucraniano pós a guerra, né? De novo, pessoal, não tem previsão de quando vai acabar ou coisa que o valha, mas um dia vai acabar. E essa negociação de como reconstruir o território ucraniano não vai passar somente pelos estados, mas também pela iniciativa privada. Lembrando que nesse momento, por incrível que pareça, tem um setor da Polônia que, mesmo com todo o risco envolvido ali no conflito, reclama do acordo com a Ucrânia. Por quê? Agricultores. Está rolando uma exportação de grãos, um acordo dos grãos, e a Polônia vem importando alimentos da Ucrânia. E vários alimentos, inclusive, são concorrentes dos produtores poloneses. Então a Polônia alega que mesmo que os produtores ucranianos estejam sofrendo, isso não é motivo para fazer com que haja um excedente de alimentos na Polônia, derrube o preço e a margem de lucro dos agricultores locais. Então o setor rural, eu diria que não vê com tão bons olhos assim uma parceria com os ucranianos. Outra notícia, galera, que foi bastante significativa no dia de hoje, está relacionado à mudança, à aprovação, na verdade, de uma lei na Câmara dos Estados Unidos que muda a classificação da China. A China deixa de ser um país em desenvolvimento para ser um país desenvolvido. Professor, como assim? Os americanos não são rivais dos chineses e tal? Agora a China vai considerar os Estados Unidos um país desenvolvido? Aliás, os Estados Unidos vai considerar a China um país desenvolvido? Sim. E por incrível que pareça, isso é prejudicial por alguns motivos. Lembrando que para ser aprovada essa lei, tem que passar pelo Senado e ser ratificado pelo presidente. Não acho que isso vai sofrer tantas coisas contra, porque foi aprovado por unanimidade no Congresso, ou seja, tanto democratas como republicanos concordam com essa medida. Por quê? Quando você é um país em desenvolvimento, só lembrando, tá? Os Estados Unidos assim considera, assim como o FMI, assim como o Banco Mundial e as várias outras instituições. Se os americanos mudam essa classificação, ele vai pressionar, o Antony Blinken até falou sobre isso, para que a China também seja mudada a classificação no Banco Mundial e no FMI e nas outras instituições internacionais. Quando você é um país em desenvolvimento, você tem uma série de benefícios, como, por exemplo, a questão de taxas preferenciais. Você consegue contrair empréstimos a taxas menores. Outro ponto, você tem o direito de sobretaxar e colocar barreiras alfandegárias maiores para proteger a sua economia, coisa que país desenvolvido não tem. Só que aí os americanos alegam, poxa, mas como que a China pode ser encaixada como um país desenvolvido, aliás, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, se a China hoje corresponde a 18,6% da economia mundial? Se hoje a China é a maior produção industrial do mundo, é o segundo maior exportador de automóveis, por exemplo. Se a China é um país que realiza gigantescos investimentos no exterior, como, por exemplo, a nova Rota da Seda, que inclusive Argentina, Chile, galera, são mais de 100 países que já fazem parte dessa nova Rota da Seda. Isso não é característica de um país em desenvolvimento que mereça esses benefícios. Em compensação, a China coloca, beleza, tem esses pontos. Mas eu, por exemplo, vamos pegar aí os dados de IDH. Nem perto eu chego próximo ali de Alemanha, Bélgica e tal. A qualidade de vida dos chineses ela é muito inferior. Você fala que o nosso PIB é alto, legal. Mas e o nosso PIB per capita? Ou seja, a produção, né, ou o PNB, o Produto Nacional Bruto per capita, é muito pequeno dos chineses comparado aos países desenvolvidos. Outra questão, a gente ainda tem 64% da nossa população vivendo no campo, que é muito diferente da realidade social dos países europeus. A gente pega, por exemplo, a China, sendo classificada como um país em desenvolvimento, ela consegue uma retórica muito mais significativa como a liderança dos em desenvolvimento. Os BRICS mesmo, galera, eu falo constantemente aqui para vocês. Os BRICS, quando foram criados, até os dias de hoje, eles mudaram sua perspectiva. Hoje em dia, os BRICS, a China está tentando fazer isso, não vai ser mais uma aliança somente econômica. Os BRICS, com a entrada possível ainda em 2023, da Argentina, do Irã, da Arábia Saudita, do Egito, da Indonésia, vai ser uma liderança dos países emergentes contra o G7. Poxa, se a China passa a ser considerada um país desenvolvido,
Convenhamos, né? Como que vai? Ah, eu sou um desenvolvido, mas estou liderando os em desenvolvimento. Então não faz muito sentido. Então a China sabe que é uma tática dos americanos para tentar controlar o crescimento chinês. Porque a China hoje, como um país que realiza tanto investimentos assim, segundo os americanos, não deveria ter esses benefícios. E vocês entendem a complexidade? Pô, você pega na década de 90, por exemplo, era muito mais simples separar o que era país desenvolvido ou em desenvolvimento. A gente falou aqui da China, né? Beleza, pô, liderança mundial, investimento já no 6G com a Huawei, grande liderança, capacidade de investimento. Pega a qualidade de vida da população, cara, o poder de consumo está aumentando, a renda per capita está aumentando, mas ainda não faz frente aos países desenvolvidos. Vamos pegar outro, a Índia. A Índia, liderança em softwares, pós-década de 90, abriu a sua economia, hoje é uma economia extremamente atrativa, exportação, galera, de várias commodities importantes. E aí, a Índia, que tem um PIB gigantesco, é um país desenvolvido? Pô, mais da metade da população vive no campo ainda. Você tem graves problemas sociais, de saúde. Então, hoje, a complexidade da economia mundial, principalmente com os países em desenvolvimento, os países emergentes, dificulta a classificação. Índia, China, o Brasil em menor grau, vai, mas vamos colocar aí também, forçando um pouco a barra. E aí, é país em desenvolvimento? É país desenvolvido? Depende da característica que você analisar. Mas principalmente Índia e China têm dificuldade de se encaixar numa caixinha, desenvolvido ou em desenvolvimento. Se fosse você, como que você classificaria Índia e China? Deixa aí nos comentários. Bill Clinton, ex-presidente americano, democrata, admitiu um certo meia-culpa ali sobre a guerra na Ucrânia. Professor, por quê? O Bill Clinton, na década de 90, negociou com a Rússia, com a Ucrânia e com algumas outras lideranças do Ocidente a entrega de armas da Ucrânia para a Rússia. Lembrando que a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética e existiam armas da União Soviética, armas nucleares, que estavam em território ucraniano. E aí, os Estados Unidos, através do Memorando de Budapeste, negociou com os russos que as armas nucleares saíssem da Ucrânia e voltassem para a Rússia. Professor, mas por que os Estados Unidos fez isso? Olha que interessante, né? Se você tem Ucrânia e Rússia com armas nucleares, são dois inimigos com armas nucleares. Se os Estados Unidos convence a Ucrânia a abrir mão das suas armas nucleares e ceder essas armas para os russos, é só um inimigo com arma nuclear. E, galera, pós-Guerra Fria, toda aquela região do leste europeu estava muito mais influenciada pelos russos do que propriamente pelos americanos. Então, os Estados Unidos, até numa tentativa, olha, Ucrânia, cede ali, mas eu te protejo, tal. Numa tentativa de aproximação e diminuir o número de inimigos. Eu não sei quem vão ser essas lideranças de Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia, dos países da antiga União Soviética. Então, melhor que você fique sem armas nucleares. Ou seja, grande parte, segundo Bill Clinton, tá, da responsabilidade, visto que, segundo ele, a Rússia não atacaria a Ucrânia se a Ucrânia tivesse armas nucleares, está na mão dos Estados Unidos, que não queria que a Ucrânia tivesse todo esse hard power, todo esse poderio militar. Infelizmente, Israel e os palestinos trocam novas acusações, novos ataques, por conta de um ataque que as forças israelenses fizeram à mesquita de Al-Aqsa. Lembrando que, nesse momento, os muçulmanos eles estão celebrando o período de Ramadã, um período bastante sagrado ali para a religião muçulmana, né? Você não se alimenta nem bebe água desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, existe uma série de delimitações e é uma parte religiosa, digamos assim, super importante para a religião muçulmana. Pô, galera, faz parte de um dos 5 pilares da própria religião, né? E existe uma mesquita super importante, que é o de Al-Aqsa, e que os muçulmanos, grande parte, fazem algumas celebrações. Só que as forças israelenses invadiram, prenderam e até cerca de 300, 350 militantes que estavam protestando frente à mesquita foram presos. E aí você começa a guerra de narrativas. Você pega, por exemplo, as lideranças palestinas, falam que esse governo do Benjamin Netanyahu, apoiado por essa direita, de Ben-Gvir, mais belicista, não deixa nem os palestinos celebrarem o próprio Ramadã. Quando você pega a parte israelense, eles alegam que eles deixam os muçulmanos celebrarem, não tem nenhum problema. Mas o que estava acontecendo dentro da mesquita não era uma celebração. Estavam sendo entoados cânticos contra Israel, cânticos antisionistas, contra a presença dos judeus e que, inclusive, incitavam quase uma base ali contra possíveis ataques contra o Estado de Israel. Fato é, galera, que Israel, inclusive, divulgou fotos, né, de rojões, enfim, que estavam sendo usados ali na celebração
do Ramadã e por isso alega que fez essa intervenção. Quem tá certo, quem não tá, talvez tenha tido excesso dos dois lados. A gente não sabe, até porque Israel bloqueou o acesso da mídia a investigações, a entrevistas e coisa que o valha. Mas, de fato, é mais um ponto de tensão, inclusive com a faixa de Gaza já respondendo com 9 mísseis em direção a Israel. 8 deles, galera, foram interceptados, né? Mas um deles acabou pegando, inclusive, numa zona industrial israelense. E Israel já está mandando seus jatos ali e sobrevoando novamente o território da faixa de Gaza. Israel está comprando uma série de brigas em um momento delicado da sua geopolítica, com os militares protestando contra o Benjamin Netanyahu, mas ao mesmo tempo atacando posições na Síria, atacando posições na Cisjordânia, na faixa de Gaza. É um momento tenso em Israel, em que o Irã e a Arábia Saudita vêm se fortalecendo, enfim, né? Tá comprando briga com inimizades sem ter nesse momento uma coesão política. Pode ser um perigo para a existência do Estado judeu. Os Estados Unidos, através do governo Biden, considera que Evan Gershkovich é um prisioneiro injusto na Rússia. Como assim, professor? Evan Gershkovich, para quem não se lembra, a gente até gravou vídeo, né, à época sobre o assunto. Ele é um jornalista americano que vive na Rússia. Ele trabalha para o The Wall Street Journal e ele produz uma série de matérias. A última matéria que ele produziu em Liberdade era uma matéria que, inclusive, associava a queda da Rússia, alguns bancos até divulgaram dados hoje, né, dados bem negativos aí da economia, mas divulgava as sanções praticadas à Rússia, à crise econômica do país. E aí a Rússia viu que o Evan Gershkovich, na verdade, era um espião que estava em território russo, inclusive pegando informações de uma base militar russa para mandar para os Estados Unidos. O The Wall Street Journal considerou isso um absurdo e fala que ele não tem nada de espião. O Biden, óbvio que teve acesso a essa informação, né? Houve ali conversações entre o Blinken, entre o Sergei Lavrov, e na prática os Estados Unidos mostrou uma grande insatisfação contra essa prisão. A Rússia, por enquanto, galera, não se manifestou de maneira mais veemente, vai continuar com ele preso, só que o Biden ele vai mudar a classificação agora e vai colocar como um prisioneiro injusto. Na prática, continua a mesma coisa, mas em teoria, você está colocando que os Estados Unidos, o Estado americano, considera que é uma prisão injusta. Possivelmente, diplomaticamente, os Estados Unidos vai fazer mais força para que ele seja solto. Só que qual que é a questão? Professor, como que ele pode ser solto? Através de um conflito militar, não acho que vai acontecer, ou através de uma diplomacia, uma troca de prisioneiros, por exemplo, o fim de uma sanção em troca da sua liberdade? Não sei. Qual que é o medo dos americanos realizarem essa atitude? Que a Rússia possa começar a prender uma série de cidadãos americanos acusados de espião, fala assim, ó, o cara estava espionando aqui, quer que eu solte ele? Faça um acordo liberando tal prisioneiro. Ah, ó, tem mais um aqui que é também espião. Pô, quer que eu solte ele? Acabe com tal sanção econômica, entende? Então, diplomaticamente é um ponto bastante sensível, bastante tenso, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas os americanos vão adotar uma postura mais grave nessa questão. E foi divulgada a informação, inclusive confirmada pelo Peskov, que é o porta-voz da Rússia, que o Celso Amorim, que é um assessor especial das relações exteriores brasileiras, o nosso ministro é o Mauro Vieira, mas o Celso Amorim já fez reuniões agora, né, na Venezuela, agora foi para conversar com a Rússia e tal, e confirmou que o Lula foi convidado para uma reunião na Rússia. Mas o Putin não era mais pró-Bolsonaro, pró-Lula, e qual que é a posição do Putin, né? Vamos ser sinceros, galera, o Putin é a favor de quem apoia ele, assim como é o jogo geopolítico internacional. Nos anos 2000, por exemplo, o Lula, junto com China, África do Sul e tal, né? África do Sul depois, mas fez os BRICS, e Lula e Putin se davam muito bem, porém liderança dos países emergentes naquele momento, que estavam surfando na onda das commodities e tudo tal. Ao mesmo tempo, no governo Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro não sancionou os russos. E, inclusive, tanto Bolsonaro como Putin, eles são bem parecidos do ponto de vista moral, do ponto de vista social, no sentido que eles são mais conservadores. A Rússia até divulgou uma ata das suas novas relações exteriores mundiais e colocou que uma das coisas que a Rússia quer para o futuro é não deixar essa globalização hegemônica, essa propaganda ocidental, penetrar na Rússia. Ou seja, a gente é conservador e não aceita, né, nenhum tipo de propaganda do Ocidente e tal, principalmente em pautas como pauta LGBTQIA+. E nesse sentido, claro que, né, enfim, mas é mais próximo do Bolsonaro do que é do Lula, né? Então eu diria que assim, o Brasil, diplomaticamente, como Estado mesmo, né, Itamaraty,
não arruma grandes confusões e diplomaticamente mantém boas relações tanto com Lula como com Bolsonaro. Se esse encontro vai acontecer ou não, a gente ainda não sabe e não sabe também o teor dessas conversas. Fato é que o Lula está indo agora dia 11 para a China, volta no dia 15 e já no dia 17 se encontra com Sergei Lavrov. Nessas negociações, possivelmente vão ser discutidas tentativas do acordo de paz, assim como se o Lula aceitar a reunião para a Rússia, também deve tanger assuntos relacionados à possibilidade de paz. Lembrando que a Rússia, por exemplo, o Brasil, ele pleiteou junto com os Estados Unidos a criação de um clube pela paz, que não foi muito bem aceito pelos americanos, mas que os russos e os chineses mostraram uma certa predisposição. Então pode ser, de novo, né, não sabemos, que sejam mediações pela paz. Você acha que está chegando o momento e que o Brasil vai conseguir ser essa liderança para estabelecer a paz Rússia e Ucrânia? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.